Mais uma vez, graça e paz, queridos. Que alegria a nossa reunião e nosso encontro. E hoje, em especial, no último dia do ano, o dia 31 de dezembro, deste fatídico ano que foi o ano de 2025. Mas, como Israel, em um período de conquista e de vitória, eles gritaram: até aqui nos ajudou o Senhor. Está lá em Samuel no capítulo 4, Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós podemos também reprisar esta fala, porque a ajuda de Deus foi em nossa vida tamanha, que nos trouxe até aqui. Agora algumas pessoas falam: mas aqueles que não estão aqui, não são desta confissão, que não professam esta mesma fé e que não servem, esse mesmo Deus, que é o Deus desse livro aqui, o Deus da Bíblia, eles estão aí também vivendo até um certo apogeu, estão no Réveillon, em praias. Eu fui obrigatoriamente na Paulista no meio da semana e vi o que eles fizeram lá. Eu particularmente não vi nada. Aliás, eu vi em cidade do interior como Indaiatuba uma beleza, em toda essa, como é que chama, essa armação, que eles fazem para o ano festivo, que é o Réveillon. Mas aqui não vi, andei por lá, comemos lá, e hoje vai estar uma multidão, já está uma multidão lá, e alguns, segundo os noticiários que assisti, eles já estavam lá, quer dizer, eram 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, já estava uma massa humana muito grande, e eu fiquei até com inveja, porque eu falei: na igreja não vai haver esse acúmulo de gente e pessoas, e evidentemente aqui nós temos toda a convicção e certeza bíblica de que ele está. Mas lá e tantos outros lugares, evidentemente, não. Deus é plural, eu sei. Mas ele vai estar sempre aonde ele é ovacionado e honrado. Ele vai estar presente aonde ele é reconhecido. E nesses eventos todos pirotécnicos que eles fazem, entendeu? Eles, evidentemente, não vão glorificar esse nome aqui. E eu quero, na mensagem última do ano, eu quero chamar a atenção de vocês para a carta, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E eu quero ler com vocês o capítulo 4, que é o último capítulo de 2 Timóteo, perdão, e o verso de número 7, que eu achei sugestivo, para o dia em questão. Paulo, ele grita: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora a coroa da justiça me aguarda, porque o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E aí eu gosto muito do cumprimento. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem, aguardarem e amam a sua vinda. Oremos. Pai bendito, é o último culto e nós vamos falar, ó Deus, de trajetória de vida. E eu quero, Senhor, que o Senhor influencie a vida
de todas as pessoas que ouvem e ouvirão esta mensagem. Eu quero que a tua graça, ela se derrame, porque se alguns, durante toda a extensão deste ano, não te conheceu e não te conhecem, que seja nesse crepúsculo de ano, Pai, quando está fechando as cortinas, elas tenham a chance de te conhecer. Obrigado, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como é sabido, esse texto é escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele transitou, como eu, e a maioria dos cristãos, dos crentes, os dois lados da vida. O lado daquele que não conhece a Deus, mas tem também uma religião, e o lado daquele que tem um encontro com Deus. Evidentemente que a fala que o apóstolo Paulo está usando aqui é na outra parte, a parte daquele que teve o encontro com Deus. Porque está falando de fim, e nós estamos no fim. E fim, você sabe que ele vai, evidentemente, não terminar como é a expressão fim, quando se trata de vida. Se termina a vida natural, vai começar a vida que o próprio Jesus falou, né, para o Nicodemos, em João no capítulo 3, que vai haver uns céus, vai haver uma recompensa, e no caso aqui é chamado de coroa. Agora, este lado bom da vida do santo apóstolo, ele está registrado aqui, não apenas para fechar este livro e também todo esse compêndio que é a Bíblia no seu todo. É justamente para despertar a nossa atenção e interesse, de que nós não podemos viver uma vida onde o último dia ele não seja pensado, ele não seja preparado, ele não seja visto como ele é, com a importância que ele tem. Eu sei que muitas pessoas agora, falando do ano de 2025, a gente assiste às reportagens, eles estão vencendo o ano a duras penas. Eles estão vão cruzar daqui a pouco os ponteiros desse relógio que vai marcar aqui no nosso hemisfério. Muitas outras nações já foram o ano, já celebraram o ano, mas nós vamos fazer daqui 50 e poucos minutos. E vamos fazer como a Bíblia ordena que se faça. Deus, ele tem, evidentemente, um projeto. Senão ele não mandaria o filho dele, que foi comemorado a semana passada, o nascimento de Jesus, que evidentemente nós vimos e soubemos de como foi celebrado, longe, evidentemente, de tudo que está anotado, prescrito e falado aqui neste livro. Agora, a Bíblia fala que você tem a liberdade de escolher o estilo de vida que você quer viver. Só que tem um porém. O Deus da Bíblia, que criou todas as coisas, ele criou
para o seu prazer, para o seu deleite. Eu sempre falo aqui que eu gerei com a minha mulher filhas para a minha alegria, para a minha felicidade. Mas eu sei que 90% dos pais, eles não estão felizes com a geração que eles colocaram no mundo. Mas por quê? Porque erraram o alvo. E quando se erra o alvo, aí, como tem essa lei que eu perguntei antes da gravação, que está aqui na Bíblia, é desse mesmo personagem, o Paulo, no livro de Gálatas, a lei da semeadura e da colheita. E Paulo diz lá no capítulo 6 de Gálatas, tudo que você plantar, você vai colher. E eu fico constrangido, porque eu vejo que a colheita que o homem na terra, ela está recebendo, não é aquela que traz alegria. E é triste você saber que um filho que você gerou e devotou tanto amor para com ele, e eu peguei 8 nos meus braços, peguei 8 nos meus braços, né? E evidentemente sonhamos, né? E continuamos sonhando com essas figuras fantásticas que colocamos no mundo, e a maioria até não quer nem mais reconhecer, já ignoram a sua própria prole devido a tantos desgostos. Deus, certa feita, também ficou desgostoso. Por isso que ele mandou o dilúvio, está lá no Gênesis, no capítulo 6. Agora, depois de tudo isso, Deus continuou sonhando, mas o homem parece que vive os seus devaneios, as suas alucinações, e eles não param para ver que Deus existe, e entulham a vida com algumas culturas até religiosas, mas onde não há Deus. E se não há Deus, que horror! Mas é a tendência do homem ignorar Deus. Eu estava vendo a mensagem para esta noite e fui lá para o livro do Êxodo, no capítulo 32, no verso 17, para, evidentemente, ilustrar a maneira como se está celebrando o Réveillon, que eu coloquei nas nossas páginas, inclusive. E Deus dá o direito da pessoa fazer. Só que a pessoa pergunta se isto agrada a Deus. Quando você gosta de uma pessoa, né, a minha mulher sempre veste alguma roupa e pergunta, está combinando? Tá, não sei o que tem. Eu não sou muito ligado a essas coisas todas. Então, para mim, tanto preto, vermelho ou amarelo, parece que sou daltônomo, né? Eu falo, não, está muito bem. Até porque ela fica bem mesmo com as roupas. Essa, inclusive, nova, né? Inclusive, ganho da filha, ela está muito, muito bem, né? Não precisa falar que é usado, viu? Já escutei daqui. Né? Muito bem nela, né? Por quê? Porque ela quer agradar os meus olhos. Será que Deus é diferente? Então eu fui buscar esse texto, mas porque esse Réveillon, eles fazem um estardalhaço enorme, gastam volumosas quantias, né? Do meu imposto, inclusive, é o que me desagrada mais, né? Para fazerem esse espetáculo, né? Artístico, pirotécnico, e uma massa humana. Eles estimam que lá em Copacabana vai ter 3 milhões de pessoas, e aqui 2 milhões a 2 milhões e meio aqui na Paulista. E eu fui lá essa semana e não vi nada de belo ali na Paulista. Eu com a minha mulher, minhas filhas que estão aqui, turistando aqui
em São Paulo e no Brasil. Então, veja bem, eu fui buscar esse texto, que está em Êxodo, no capítulo 32, 17, que conta que Israel estava numa festa. O que eles vão fazer, eles chamam de festa. Mas quando você faz uma festa, nós estamos fazendo uma festa aqui. Mas a festa nossa é uma festa de gratidão por todos os benefícios, bens que Ele não nos concedeu, não obstante tudo que aconteceu nesse país, gente. Esse país foi de tragédia esse ano, entendeu? Em lugares bem localizados, então foi horror. E eu e sei que não terminou, e evidentemente por causa da festa que eles estão alardeando e vão fazer publicidade, vai ainda aumentar essas tragédias. Aí eu fui lá para o Êxodo, no capítulo 32, 17, e vi que o Josué, amigo de Moisés, companheiro de Moisés, depois inclusive substituto, ele comunica ao Moisés dizendo que o arraial estava numa festa, e uma festa de guerra, ele fala. Aí eu fiquei pensando, ele estava certo. Eles estavam fazendo uma festa de guerra. Mas guerra contra quem? Moisés estava no monte para trazer os 10 mandamentos, para que eles tivessem uma diretriz. Porque quando você não tem regras, estatutos, agora o que vai acontecer? O que está acontecendo? Está acontecendo coisas que não são as melhores, como aconteceu aqui. Agora, quando Moisés é comunicado, Moisés fala, não é um grito de guerra, é um grito de alegria, é um grito de festa, ele fala. Aí então eu fiz uma junção. Eles estão dando um grito de festa. Mas quando você faz uma festa com um propósito. É um casamento, aniversário, é alguma coisa. E eles estavam festejando uma imagem que eles acabaram de fazer. Aí eu coloquei na minha cabeça, falei, não, o Josué estava certo. Quando você coloca uma imagem, e é o que o mundo está fazendo com os espetáculos pirotécnicos, os espetáculos que eles fazem musicais e tantas outras coisas, não é em direção àquele que está trazendo os mandamentos e está trazendo para Moisés orientar. E a Bíblia diz que quando você não tem um líder, quando você não tem um guia, então você se confunde todo. Moisés estava no monte, e ali estava o Arão, a Miriam, da família de Moisés, e aquela turba, 2 milhões de pessoas estão lá. E eles estão sem diretriz, eles estão sem orientação, e nós precisamos de orientação. Somos como crianças, somos como meninos que precisamos de alguém que pegue como a mãe e o pai faz quando são pequenos, para conduzir, para não tropicar, cair, não se machucar, não se arrebentar na vida, quando você não tem essa diretriz de vida, que é a palavra de Deus. Então, você está sem horizonte na vida. Vocês sabem, e eu acompanho os noticiários, estão aí os místicos, estão aí os que se intitulam Guia do Povo, alguns chamados de sensitivas, que vão apontar
e dizer que o astro vai ser assim, o ano vai ser daquele jeito. Outros vão dizer que você precisa, e eles passam nos meios de comunicação, um veículo extremamente caro, e traz esses bruxos dizendo que se você toma banho de certas ervas, você vai ter um ano próspero. Se você tomar banho de sal grosso, eu pus na carne, gente. Eu pus na carne para um tempero, ficou uma delícia. Mas se você tomar banho de sal grosso, pode sair umas esfoliação aí, porque é sal grosso, mas nada mais do que isso. Ah, se você usar uma roupa nova, se você usar certo tipo de cor, não é mesmo? Você viu como é que é a sociedade? Assim como eles estavam festejando. Eles estavam festejando um bezerro que eles inventaram. E dizendo que aquele bezerro é que tinha feito o bem deles serem livres. Pois é, os papais noéis e todo esse espetáculo que é feito no Réveillon, não, é o mesmo, é um grito de guerra. Foi o Josué que falou no verso 17, o arraial está fazendo o seu grito de guerra, e o Moisés falou, não é grito de guerra, é apenas um grito de alegria. E eles dizem lá, na Paulista, não, é só alegria. Uma até falou, poxa, eu ralei o ano todo, agora eu vou me esbaldar nessa festa. Aí eu pensei comigo, poxa, quem é que te deu força para você ralar o ano inteiro? Eu na minha sala sentado. Será que foi algum Noel? Será que foi algum espetáculo? Será que foi algum governante? Será que foi algum religioso? Foi Deus. E só que Deus tirou o povo do Egito, no capítulo de número 12 e 13 de Êxodo, para depois eles fazerem o que eles fizeram no 32 do Êxodo. E não reconhecer. E aí eu disse, não, Josué estava certo. Era um grito de guerra. Guerra contra o quê? Contra o Criador. Agora Jó, no capítulo 9 do livro dele, no verso 4, ele diz, se você ignorar, se você se tornar indiferente para com Deus, você pode ter paz? O que eles estão fazendo? Acreditando que o ribombar dos fogos vai trazer um ano profícuo, um ano, como eles diz, próspero, né? Um ano feliz. E eles vão se abraçar na Paulista, lá em Copacabana, e lá em Salvador, e lá em Belo Horizonte, e dentro até das casas de família, vão desejar. Mas eu pergunto, é um grito de guerra, como Josué diz? Se for um grito de guerra, não vai ter aurora, não vai ter amanhã, não vai ter. Pastor, por que você traz um diagnóstico desse, um prognóstico desse? Sabe por quê? Porque aqui está falando que é dessa maneira. Então pode vir qualquer sacerdote, guru, pastor, líder, e dizer o contrário, e ele então, apenas para angariar você, para a instituição dele, ele vai dizer que, não, você vai fazer a campanha. Ele diz que todo primogênito, está lá no Gênesis, no capítulo 12, primogênito é o primeiro, o segundo, que daqui 36 minutos vai acontecer naquele relógio, e nesse também, 36 minutos, esse primeiro, segundo é primogênito do tempo,
E ele é Senhor, segundo Daniel 2, ele é Senhor do tempo. Ele pode mudar os tempos e as estações. Ninguém pode fazer. E ele já provou que ele pode fazer por inúmeras vezes. Quando o próprio Josué pediu para o sol parar e a lua parar, e parou por 24 horas, quase 24 horas. Que obriga até os matemáticos colocar em cada 4 anos, um ano bissexto. Por causa de uma oração de alguém que nunca quis fazer guerra com o Senhor. E se preparou servindo a Moisés para substituí-lo. Para ser o próximo. E levar aquele povo que está guerreando contra Deus para a terra prometida, aonde eles estão até o dia de hoje. Você imaginou como Deus é? Deus é um Deus de amor, mas Ele quer que você acredite nele, porque Ele pretende fazer daqui 35 minutos o que Ele prometeu para o povo de Israel. Está aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 12. Ele diz lá, os olhos do Senhor. Veja bem que no Salmo 106, 5, ele diz assim, os olhos do Senhor estão à procura de quem queira ser fiel a Ele aqui na terra. Salmo 106. E aqui no Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 2, os olhos do Senhor estarão contigo. Não é tomando banho de erva, nem de sal grosso, não é pulando 7 vezes na praia, nas ondas, não é você vestindo qualquer tipo de roupa, cor, não é você comendo esta ou aquela guloseima, legumosas, que você vai ter um ano. E eu fico vendo então os bezerros que foi feito lá no capítulo 32, ainda nessas peculiaridades, esse é que eu posso usar, esse vocábulo, nesses hábitos e costumes, que evidentemente não vai trazer, a não ser que os olhos do Senhor. O meu apelo é para você abrir os seus olhos, que para você, no ano que vai vingar, daqui a pouco, daqui 33 minutos, o ano que vai vingar, você vai precisar dos olhos do Senhor. E lá ele diz, desde o primeiro dia até o último dia, que é o dia de hoje. E nós aqui, você que está virtualmente conosco, nós aqui vivemos neste ano trágico, que foi o ano 2025, com o quê? Com esses louros todos, porque os olhos do Senhor estiveram desde o dia 1º até o dia de hoje. E aquilo que nós falamos antes, né, da gravação, que Israel gritou no capítulo 4 de Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. O que você precisa é de Ebenezer. Ebenezer é ter os olhos do Senhor, mas os olhos do Senhor não virá se você estiver em guerra contra Ele. E aí aquilo que o Jó falou, como você ignora Deus, despreza Deus, como você escolhe outra coisa a não ser Ele, e você vai dizer, mas eu não estou fazendo nada de mal. Ele diz que o primeiro segundo é dele. Todo primogênito é o primeiro. Mas você acha que os fogos é que tem que ser honrado. É o bezerro seu. Você acha que a praia é que tem que ser honrado. Você acha que a família sua é que tem que ser honrado. E você vai entupindo, entulhando a sua vida com seus
achômetros, e despreza esse livro. Que ele diz, o primogênito, o primeiro você tem que dar para mim. Por quê? Porque ele deu o primeiro para você. Como que chama o primeiro? Jesus Cristo, o seu Filho único, unigênito, o primeiro e único Filho dele, ele deu para você. O sucesso, o êxito e a vitória neste mundo caótico que nós estamos vivendo, 2025 nós tivemos guerra, muitas guerras. Fique sabendo, 2026, olha, a China já está estreitando Taiwan, que nem a Rússia fez com a Ucrânia. Já está fazendo suas manobras por aí. Os Estados Unidos já está com o seu aparato na Venezuela. A coisa está preta, gente. E você acha que, entendeu? Escutando o rebombar dos rojões, você vai ter um ano próspero e abençoado. Os meus votos é que você os tenha. Até porque, mesmo você não sendo da minha confissão de fé, mesmo você não sendo da minha igreja, mesmo você não sendo da minha família, do meu lado, eu sei que eu sofro quando você está sofrendo nas inundações, nas enchentes que estão por aí, nos tornados, nessa tempestade tropical que nunca ia dar no Brasil. Há 30 anos atrás, todo mundo dizia que aqui não ia ter tempestade, nem terremoto, né? Pois é, nós temos já tudo e está enchendo os pratos para o brasileiro também. Aí eu pergunto, por quê? Porque o Senhor virou as costas, virou o rosto para esse planeta. E principalmente para o Brasil. E o que eu tenho que fazer, pastor? A Bíblia diz para você reconhecê-lo em todos os seus caminhos. E você tem que começar quando? Agora, como eu coloquei nas nossas páginas. Hoje você tem que colocar. Ele diz, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. É um Deus apelando, porque ele não quer que as tragédias que já estão nessa penumbra aí, que cobriu o planeta Terra, e principalmente o Brasil, que as pessoas parecem que não querem enxergar, não querem ver, entendeu? E querem ignorar. Não, alguém vai dar um jeito. Ninguém vai dar jeito. Deus não pode interferir quando você não é, eu sempre digo aqui, eu sempre interfiro quando é as minhas filhas, é minha mulher, é minha família, mas se é sua mulher, se é suas filhas, é sua família, você é que tem que intervir. Deus é a mesma coisa. Deus está intervindo, diz, eu vou colocar os meus olhos no ano de 2026 para você, no primeiro segundo, no primeiro minuto, na primeira hora, no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, e durante toda a extensão do ano, os olhos dele estarão. É isso que você precisa. Então, nesta noite, dia 31, você sabe onde você está. Eu quero dizer para você aonde que você deveria estar. E você deveria estar aqui. E aqui não é na nossa igreja. Aqui é diante de Deus. Para você dizer, Senhor, quantas coisas aconteceram no ano 2025. Mas eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. E aí você fazer aliança com Ele, renovar os votos com Ele, dizer, Senhor, eu vou ser seu discípulo, eu vou ser seu servo, eu vou ser seu arauto, eu vou ser o porta-voz da tua mensagem. Onde eu estiver, eu vou anunciar esse meu vínculo com o Senhor. Vínculo significa aliança com Deus. Você está alinhado com Ele, ombro a ombro, para e passos, de mão dada, no mesmo pensamento.
né? Na mesma comunhão, como a Bíblia fala, né? Na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo Espírito. Você vai precisar do Espírito de Deus para o ano 2026. Mais do que no ano de 2025. Assim diz os prognósticos. E não é as mandingas nem as sensitivas que falam. Elas não falam a verdade. Essas escolheram esse modelo mentiroso de vida, apenas para te iludir e dizer que não importa. O que importa é você ter um bom coração. Pois é. Fique sabendo que vai ficar assim de gente de bom coração no inferno. E não sou eu que vou lançá-lo no inferno. A minha Bíblia diz em Mateus 25 que é Ele o Senhor. Por quê? Porque você agora, com esse coração que você diz que é bom, generoso, está em guerra, como Josué falou para o Moisés. E o Moisés, que vem com aquelas leis de Deus nas mãos, ele fica tão bravo. Moisés é humano, Deus é espírito. Moisés ficou tão bravo que ele pegou aquelas leis de Deus, escritas pelas mãos de Deus, e ele as destruiu. Aquele povo, eles precisavam das leis de Deus como o povo de hoje. Quando você não tem as leis de Deus, você envereda por caminhos como eles enveredaram, tortuosos. E você não imagina a dor de quem ama o Deus deste livro. A dor quando você vê que uma pessoa, ela está em devaneios de vida, ela está vivendo essa loucura que vive o planeta Terra no século 21, onde Deus é ignorado. Deus é ignorado e nascem e se levantam instituições aí para defender, o casamento gay, para defender o aborto, para defender, como eu estava vendo, o cara que era ministro, ele é o ministro do PT lá, Orlando Silva, ele tinha um projeto para o pai poder casar com a filha. Aí eu falo, é muito maligno isso. Só para você ter uma ideia, mais irmãos com irmãos se ajuntando. Quando esse livro aqui diz para você não olhar nem com desejos para sua parenta e para mulher nenhuma que não seja tua, mas as pessoas sem leis, elas vão, E eu estava na Paulista quando eu e minha mulher vimos a pessoa furtar de uma banca lá uma joia. Eu e minha mulher vimos na nossa frente, cheio de polícia, entendeu? E a mulher, coitada, vendendo lá, virou um pouquinho, ele passou e levou a joia, que ela tinha ali para negócio, Então você percebeu? Ali eles estão celebrando a guerra, porque eles deveriam estar aonde? Aonde o Senhor está. E o Senhor está onde? Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele diz. Onde estiver 2 ou 3. Essa reunião que eles fazem aí é um grito de guerra, porque é os bezerros que eles inventaram. Então inventaram que eles precisam desestressar, porque o ano foi aflitivo, e agora eles vão assistir o espetáculo, o show, e vão estourar fogos, e aí eles vão comer e beber. E eu fiquei me perguntando em casa, aonde que você vai encontrar na Bíblia alguma referência? E o Espírito de Deus me levou para o Êxodo 32, a mesmíssima coisa.
E o Moisés, ele não aceitou a fala do Josué, o seu serviçal. Falou, não é grito de guerra. Mas depois eu, orando e pensando em casa, eu falei, não, Senhor, ele estava certo, era um grito de guerra. Por quê? Porque eles estavam cultuando uma idolatria. O bezerro é o ídolo. E toda idolatria é uma perversão do homem contra Deus. Toda idolatria é uma blasfêmia contra Deus. E o que eles estão fazendo é uma idolatria. O Réveillon que eles estão, e as câmaras de televisão, todas elas, milhares de câmaras de televisão, tão caras que são, e eu conheço de perto, rádio e televisão, né? Vão jogar e vão fazer os focos, as luzes, e vão transmitir, e vão enganar as pessoas que estão dentro de casa, quando essas câmeras deveriam estar aqui para pegar esta mensagem e levar para dentro da casa delas, para dizer para ela, não coloque ídolo no teu Réveillon, não coloque um bezerro, não coloque uma imagem, não coloque um sonho do teu coração no primeiro instante, no primeiro minuto, segundo do ano 2026, se você quiser os olhos do Senhor, para ter um ano próspero e abençoado. Esse é o meu desejo, esse é meu sonho e esta é a minha oração. Fiquemos em pé. Deus e Pai, eu quero glorificar o Teu nome, Pai, pela Tua palavra. Senhor, esse povo tem colocado o coração nos ídolos, Pai, na imagem, na escultura, que eles fizeram, assim como eles fizeram lá no deserto e rejeitaram a Tua lei, Pai, que foi quebrada. Em nome de Jesus, que esta mensagem alcance, toque o coração desta pessoa, que seja uma só. A Tua palavra diz que uma alma vale mais do que todo o planeta. Então alcance essas vidas, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.